Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 8 de Tishrei, 5.785, a contar da criação. Hoje é dia 10 de outubro de 2024, da Era Comum, é o calendário civil. Estamos no quinto dia da semana, é o quinto dia para o Shabat, e então nós estamos aí já também na antivéspera de Shabat. Baruch Hashem. Hoje é o quinto dia e até o pôr do sol nós estamos no dia 8 de Tishrei, ou no dia 8, em preparação para Yom Kippur. A partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos então no dia 9 de Tishrei, que é a véspera de Yom Kippur, ok? Amanhã, sexto dia, sexta-feira, a partir do pôr do sol, nós adentramos no 10º dia de Tishrei, que é Yom Kippur. É um Shabat, certo? E teremos Yom Kippur. E jejuns são proibidos de fazê-lo em Shabat, com a exceção do jejum de Yom Kippur. Então, o jejum de Yom Kippur, ele pode ser feito em Shabat. Então, amanhã, ao pôr do sol, é Shabat, certo? E pode-se fazer jejum, quem vai fazer jejum, ok? E aí nós vamos entrar nos detalhes do jejum daqui a pouco. Não é um jejum de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Um jejum do jeito que eu quero, não. Lembrando que todo ensinamento, ele procede do fundamento judaico. Então, por isso, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Esse é o fator-chave. Lembrando que, de fato, em todos os detalhes, Deus se revelou uma única vez de forma esplêndida ao povo judeu. E deu ao povo judeu a outorga da Torá, que são os 5 primeiros livros bíblicos, né, conhecido como Torá no mundo judaico, e entre as nações conhecido como Pentateuco. Então, a base do monoteísmo está nos 5 primeiros livros das Escrituras. Qualquer, entre aspas, de fundamento de fé, sem a base dos 5 primeiros livros, não é um monoteísmo com fundamento judaico. Não é o verdadeiro monoteísmo. É religiões criadas pelos homens. Então, tudo o que nós possamos fazer precisa vir com o cunho do fundamento judaico. Então, por isso, aqueles que realmente vencem toda a idolatria, vencem as religiosidades diversas e vêm para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, então, de fato, toda e qualquer ação, atividade que faz com referência às festividades, serviço a Hashem, serviço a Deus, serviço ao Eterno, tudo aquilo que se aplica dentro de questão de jejuns e demais preceitos na nossa vida prática diária, com referência à nossa jornada monoteísta, ela precisa ter o fundamento judaico, senão ela foge a esse escopo, e dentro desse escopo significa que a pessoa ela está praticando a criação de uma nova religião, e isso de fato não convém a nenhum, né? Criar uma nova religião. Então, muitos podem falar por aí afora, que realmente o dia do perdão já é algo ultrapassado, Yom Kippur, literalmente dia da expiação, é algo ultrapassado, porque, segundo consta em alguns segmentos religiosos, que alguém, né, foi pendurado no madeiro e ali ele pagou o pecado de todos.
e então não precisa fazer mais nada. Bom, a primeira pergunta fica: se pagou o pecado de todos, por que o povo continua pecando? Se ele já levou sobre os seus ombros todos os teus pecados, então significa que a pessoa pode continuar pecando porque já levou tudo. Mas por que continua pecando? Entendeu? Então esse é um ato falho. Bem como também a própria Torá fala que o sacrifício, seja ele qual for, que tem o sacrifício de paz, o sacrifício de elevação, o sacrifício como um presente para Hashem de se aproximar a ele, e tem o sacrifício também para perdão de pecados, que nunca foi cordeiro, e não consta nas escrituras que foi cordeiro para perdão de pecados. Teve cabra, teve boi, teve até farinha. Quem não tinha poder aquisitivo poderia até oferecer farinha, 3 dedos de farinha, certo? Então 3 dedos de farinha. Então a questão de perdão de pecados sem derramamento de sangue não há, também é outra falácia, ok? Então tudo precisa ter um cunho, um fundamento dentro das escrituras, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Torá ou Pentateuco, como queira, não tem problema, mas precisa estar fundamentado nesses 5 primeiros livros. E dentro desses 5 primeiros livros fala que toda oferta, seja ela qual for, ela não poderia ser retirada da dimensão do templo. Então o templo Beit HaMikdash em Jerusalém, ele tem as suas dimensões e os seus muros, e um portal de entrada e saída único. Então o sacrifício, ele não pode ser retirado dos muros, porque todo sacrifício que for retirado dos muros do Beit HaMikdash, do templo, para Hashem é considerado realmente abominação. Então não havia sacrifícios fora do templo, nem na cidade de Jerusalém, e muito menos fora da cidade de Jerusalém, que aí piorou a situação. Aí é abominação a Hashem duplamente, porque além de tirar dos muros, tirou também da cidade. Então é duplamente abominável a Hashem. E realmente o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, não aceita, não recebe nenhum sacrifício fora do templo, muito menos um sacrifício humano, né, como queiro aí, para perdão de pecados, né? Todo sacrifício humano sempre foi feito pelos bárbaros, pelos idólatras, pelos pagãos, o sacrifício humano, né? E nunca pelos seguidores do único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. Então o que nós temos realmente em Yom Kippur, o dia da expiação, literalmente falando, mais conhecido como o dia do perdão, é onde nós temos ali uma ação simbólica chamada caparote, né? Esse caparote, ele pode ser feito com galinha, com galo, certo? E também pode ser feito com dinheiro, né? No valor geralmente de 2, 3 refeições, certo? Mas é um ato simbólico. O que nós não podemos jamais termos em mente que essa ação de caparote é realmente uma expiação. Não, ela é o cerimonial de caparote, ele é algo simbólico para nos mover mais e mais ao arrependimento, a techuvá. Então esse é o sentido. Então a nossa ação de caparote é uma ação simbólica que nos ajuda de fato a nos mover mais e mais a techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, ok? Então, entre o primeiro dia de Rosh Hashanah e o 10º dia de Tishrei, que é o 7º mês que nós estamos, e é dentro do calendário civil, que é Rosh Hashanah,
Então nós temos 10 dias. Esses 10 dias, ele é conhecido como Aseret Yemei Teshuvah, que significa os 10 dias de arrependimento ou de retorno. Lembrando que Teshuvah literalmente é o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, ok? Então, esses 10 dias, eles também são conhecidos como os 10 dias temíveis. Por quê? Porque toda a raça humana e todo ser vivente está diante de Dayan Haemet, ou seja, o juiz verdadeiro, o julgamento, o juízo. Então, nesse sentido, o juízo divino se refere à esquerda de Hashem, se refere exatamente à questão da Gevurah, que é a esquerda de Hashem, que é severidade, juízo, julgamento, certo? Enquanto que a sua destra, né, a sua direita, está Hesed, bondade, misericórdia, e está ligado literalmente aos 13 atributos de misericórdias de Hashem, ok? Então, já vimos aí, jejum não se faz em Shabat, a única exceção é o jejum de Yom Kippur. Vamos ver daqui a pouco quem vai fazer jejum, o que precisa fazer, certo? Alguém diz assim, eu vou fazer jejum, mas eu vou fazer um jejum de legumes, eu só vou comer legumes, isso não é jejum, nós vamos ver já já. Eu vou fazer jejum só tomando suco, também não é jejum, certo? Isso daí é uma tentativa de enganar a Deus, então nós não podemos. Teshuvah significa buscar a verdade e a paz, ok? Então, dentro desse sentido, né, nós temos aí essa introdução. Outro detalhe que nós encontramos aqui é que Isaías 55, verso 6 diz: buscai o Eterno no melhor momento para encontrá-lo, clamai por ele quando perto de vós está. Né? Então, nesse sentido, os sábios falam que, de fato, né, a questão de encontrar Hashem, o momento mais propício é exatamente nesses 10 dias. Por que nesses 10 dias? Porque a Hesed, a destra de Hashem, ela está estendida para trazer perdão, misericórdia, bondade, né, para com aqueles que realmente fazem Teshuvah. Enquanto isso, a destra de Hashem está estendida para assim o fazer com bênçãos, ela retém a sua esquerda, que é severidade, Gevurah, que é juízo. Então é onde a destra de Hashem, ela está mais acessível para que nós possamos alcançar através da Teshuvah, né, a bondade de Hashem, ok? Nós estamos baseando o nosso estudo de hoje, né, o nosso shiur de hoje, no livro O Conhecimento Judaico, ok? Então vamos lá. A essência do arrependimento é identificar o pecado que exerce domínio sobre a pessoa, a fim de concentrar todos os esforços na sua superação, para que ela se eleve ao ponto de que o próprio Deus venha testemunhar em seu favor que ela nunca mais reincidirá nessa insensatez, ok? Então, a essência do arrependimento é identificar o nosso pecado, é de identificar realmente onde está a nossa falha, o nosso erro, o nosso pecado. Né? Onde a nossa má inclinação, Yetzer Hará, ela exerce mais domínio sobre nós. Então é exatamente esse ponto para nós mais fraco, e para a alma animal a má inclinação, Yetzer Hará, é mais forte e nos domina. Então nós identificarmos esse ponto, e é nesse ponto realmente focarmos principalmente a questão da nossa Teshuvah. Os nossos mestres falam que não há nada mais elevado do que a verdade, nem mais amado do que a paz.
Por isso há também uma saudação muito no meio judaico, né? Que falam, né? Por exemplo, Shalom, verdade e paz para você. Verdade e paz para você. É exatamente para que nós possamos nos aproximar mais de Hashem, o bem, destra, e nos afastarmos mais e mais da esquerda, o mal. Aquilo que é depreciativo, aquilo que vem contra a Torá. Por isso que é inadmissível um monoteísta com fundamento judaico defender qualquer pessoa ou qualquer partido político que realmente estão a favor das pautas que estão tudo aquilo que é mal, que está tudo aquilo que é mal e tudo aquilo que vem contra a Torá. Então é inadmissível um monoteísta com fundamento judaico ele simplesmente falar, ó, eu apoio aí a esquerda, eu apoio aí o aborto, eu apoio o ladrãozinho de celular que mata estudante, que mata as pessoas sem pé e sem cabeça, sem motivo nenhum, né? Para simplesmente tomar uma cervejinha de fim de semana. É inadmissível, é uma aberração um monoteísta realmente defender, né, a ala esquerda política do mundo inteiro, porque no mundo inteiro a esquerda está bem clara, é tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, é contra Deus, é contra a família, é contra realmente a liberdade, certo? É destrutiva em todos os seus níveis. Não tem como uma pessoa que é monoteísta, e isso daí é algo que precisa entrar na Techuvá em Yom Kippur. Você que é monoteísta, com fundamento judaico, e defende aí a esquerda, você precisa se arrepender e abandonar esse vício seu. Porque esse é um péssimo hábito. Você se diz monoteísta e está aí junto com aquelas pautas que são todas elas contra a Torá. Então, cuidado com isso daí, né? Yom Kippur é realmente identificar a verdade, nada há mais elevado do que a verdade, e nem mais amado do que a paz, certo? E é o princípio divino, Deus, família e liberdade, certo? Qualquer coisa fora disto é contra a Hashem e contra a vontade dele, a vontade que está emanado na própria Torá. Por isso, né, os jovens que cultivarem essas qualidades não se aproximarão do mal, verdade e paz. E se cometerem algum tipo de pecado, o compromisso que ela assume com a verdade e com a busca à paz o conduzirá ao arrependimento e ao abandono do pecado. Então é a mesma coisa. É só você ver as ideias que estão por aí, né? Onde está o mal e onde está o bem. E você realmente buscar a verdade e amar a paz dentro desse aspecto. Então, não há valor maior que leve o homem ao arrependimento do que a busca da verdade e a valorização da harmonia, que é a paz. Ou seja, sem a verdade e sem a paz, a harmonia, a pessoa não faz Techuvá. Ela só pinta a Techuvá, mas ela não faz a Techuvá. E esse que é o problema do mundo moderno dos dias de hoje. Porque existem muitas pautas, né, dentro desse gênero todo aí que nós estamos vivenciando, né, e que acaba o quê? Certas pessoas que se dizem monoteístas adentram essas pautas perversas, cruéis, né, e aí acaba se incitando contra a própria Torá e o próprio Deus, e depois vem com a maior cara de peteca, né? Dizendo não, que ama Deus, que é monoteísta, que é não sei o que lá. E é tudo mentira, é falácia, na verdade. Porque não busca a verdade e nem a valorização da harmonia em paz. E só alicerçado na Torá que nós assim o podemos fazer. Então é necessário realmente Yom Kippur, né, cada um de nós vermos exatamente o que é verdade e paz, harmonia. Para aquilo que é contra estas coisas, possamos, de fato, realmente nos libertarmos do mal e das raízes do mal, ok? É só você ter uma base. O que a esquerda maligna, cruel defende? Todos os grupos terroristas. Precisa falar mais alguma coisa? Precisa falar mais alguma coisa?
Acabou. E quando um esquerdista começa a dizer assim, não é bem assim, pronto, não precisa ouvir mais nada, pode sair fora, porque lá vem conversa afiada, ok? Muitas vezes, quando nós não identificamos o nosso pecado, nós nos tornamos um esquerdista diante de Hashem. Nós tentamos ludibriar Hashem, queremos passar a perna em Hashem, com a nossa conversação do veludo, né? Aquela boca de veludo, né? Que fica aí querendo enganar a Deus nos seus argumentos que estão enraizados no mal, infelizmente, ok? Então, por isso, né? Assim, a pessoa que fala, por exemplo, eu não mato, não roubo, eu não cometo adultério, eu não cometo prostituição. Esses tipos de pecados são chamados de os grandes pecados. Então, não adianta nada a pessoa fazer a sua confissão em Yom Kippur, eu não mato, eu não roubo, eu não pratico adultério, eu não pratico prostituição, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas defende as pautas esquerdistas, está no mesmo nível. Está no mesmo nível. Por isso, a inclinação para o mal o incitou a fazer algo errado, pois jurar é dizer sempre a verdade. Dentro desse sentido, os nossos mestres, eles nos contam a seguinte história, certo? A seguinte história. Eis que um homem, ele depois de cometer tantos pecados, roubo, mentiras, se envolveu com todo ato abominável, chegou um dia e ele disse, eu não quero mais fazer isso. Eu preciso achar o caminho do arrependimento. E aí ele procurou um tzadik e falou para o tzadik, eu não quero mais cometer esses pecados. Eu já roubei demais, eu já menti demais, já me envolvi com todo tipo de ato abominável. Eu quero o arrependimento, eu preciso encontrar o caminho do arrependimento. Aí o tzadik disse para ele, né? Se eu disser que o arrependimento é extremamente difícil, você ainda estará disposto a seguir o meu conselho? E então aquele homem disse, até se você disser que eu devo me jogar dentro de um forno ardente, eu o farei. Então o tzadik perguntou a ele, mas se eu te disser que é ainda mais difícil do que isso, você ainda estará disposto a seguir o meu conselho? E o homem disse, sim, estou disposto a seguir o seu conselho. Então o tzadik disse para ele, então faça a seguinte questão. Então o tzadik disse àquele homem que estava procurando verdade e paz, o caminho da Teshuvá. Então ele disse àquele homem, volte para sua casa em paz, coma o que bem desejar e faça o que bem entender, mas sempre que alguém lhe perguntar algo, nunca minta. Conte sempre a verdade. Esse será o seu arrependimento. E o homem voltou para a casa dele, todo feliz, né? E seguiu o conselho do tzadik. Num determinado dia, a sua má inclinação o testou e tentou conduzi-lo realmente a fazer algo errado. Mas aí, ele que jurara dizer sempre a verdade, ele falou, e agora? Se eu fizer algo errado e me perguntarem, eu jurei falar somente a verdade. Então, ele simplesmente se afastou do mal e não o fez. Essa confissão o impediu de reincidir na transgressão. Assim como a autenticidade é uma barreira que protege o homem do pecado e o leva ao arrependimento, também a paz é uma força que leva a pessoa a se comportar corretamente. Quem ama a paz e não discute com seus professores, seus familiares, seus amigos, aprenderá com eles o valor da bondade e sempre seguirá os seus caminhos corretos. Eles, em contrapartida,
aprenderão de seu bom comportamento, um comportamento decoroso. Dessa maneira, a pessoa conquistará méritos para si e também os concederá aos outros, tendo a certeza de que o pecado não cruzará o seu caminho. Então esse homem, ele resolveu abandonar o pecado, o erro, a má inclinação. E quando a sua má inclinação o incitou a fazer algo errado, ele lembrou-se do seu juramento, que era de dizer somente a verdade. Então vejam bem o detalhe, verdade e paz. O tzadik não disse para ele, não roube mais. O tzadik não disse para ele, não assassine mais. Simplesmente disse àquele homem, sempre diga a verdade. Isto é mais difícil do que se lançar num forno ardente. E esta é a realidade da Techuvá, o retorno a Deus para o verdadeiro e sincero arrependimento. É falar a verdade. Então, nesses dias de Yom Kippur, nesse dia de Yom Kippur, né, desde o início do Yom Kippur, nas atividades do cerimonial de Yom Kippur, na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, no sábado à tarde e no final do sábado, nós vamos falar sobre confissão. E ali vamos falar sobre confissões de pecados. E vai vir uma lista enorme. Então os nossos sábios falam, aquele que identifica, eu fiz, então se concentre mais nele e procure realmente com verdadeira kavaná, com a verdadeira intenção do coração, o arrependimento. E se vier o desejo de chorar, não segure, chore, porque realmente o pecado é algo feio, horroroso, medonho, é realmente para chorar mesmo, entendeu? Então os sábios também assim o dizem. Então, a base do arrependimento, né, da nossa Techuvá, a confissão de culpa na véspera do Yom Kippur, é preciso declarar, eu conheço cada ato errado que cometi perante ti, eu segui por um caminho ruim, tudo o que fiz não voltarei a fazer. Que seja a tua vontade, Deus, me perdoar de todas as minhas transgressões e conceder-me expiação de todas as minhas maldades, conforme está escrito em Isaías 55, verso 7. Abandone o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Dentro desse escopo, que nós temos aí, a véspera de Yom Kippur é exatamente a nossa questão de caparote. Então, nós estaremos, né, da quinta para sexta-feira, de hoje para amanhã, às 5 horas da madrugada, nós estaremos transmitindo por esse canal o serviço de caparote. Então, nós precisamos ir para esse ato simbólico de expiação, de perdão de pecados, já precisamos ir para esse cerimonial simbólico, já com verdadeira intenção de arrependimento. Porque os sábios dizem que quando nós temos uma verdadeira intenção quando nós temos a verdadeira intenção de abandonar o pecado, a verdadeira intenção do arrependimento, antes de falarmos, Deus já está nos perdoando. Então, por isso, o serviço de caparote já é uma outra oportunidade que nós vamos ter para podermos exercer esse poder do arrependimento, o poder da Techuvá, a partir das 5 horas da madrugada, ok? Então, tem pessoas, por exemplo, que vão participar do serviço de caparote de forma presencial lá na sinagoga sede no Brooklyn, em São Paulo, ok? Outros estão fazendo, enviando para a sinagoga sede lá em São Paulo, né, o valor de R$50, né, para exatamente para a questão do sacrifício lá das galinhas, do galo, né, dos galos, que estão enviando para lá, né, um judeu especialista em serviço desse, né, ele estará fazendo segundo aqueles que enviarem os R$50 lá para a sinagoga sede. E a terceira oportunidade, ou a forma de o fazer, é exatamente com dinheiro. E aqui nós, da Sinagoga Benei Noa Regional Bauru,
nós estaremos fazendo dessa forma, às 5 horas da madrugada, nós estaremos fazendo aí, você pega os seus R$50, coloca dentro do envelope, né? E aí você aguarde para o momento do cerimonial que nós estaremos fazendo na madrugada, onde vamos colocar o dinheiro dentro do envelope, vamos cruzar, né, 9 vezes sobre a cabeça, para ter essa questão simbólica sobre a questão da expiação. E esse dinheiro você vai reverter num ato de caridade, bondade, de justiça, segundo aquilo que você propuser em seu coração, ok? Então aí você o fará. Então esse é o que nós vamos fazer na madrugada aí, ok? Maimônides fala em Leis de Techuvá 2, ele diz, quando um arrependimento é completo, quando ele inclui o abandono do pecado. Até que ponto? Até que ele que conhece o oculto, ou seja, o eterno, testemunhe que a pessoa não reincidirá naquele pecado que ele assim está confessando, ok? Isaías 55, verso 6 diz, buscai o eterno no melhor momento para encontrá-lo, né? E os nossos sábios falam que é exatamente nesses 10 dias de arrependimento. Maimônides também, ele escreve, né, Rambana, em Leis de Techuvá 8, 5, 6 e 7, né? O capítulo 8, versos 5, 6 e 7. A Techuvá serve para aproximar de Deus aqueles que se distanciaram dele. Antes de se arrepender, o indivíduo, o pecador, era considerado desprezível perante Hashem. E agora, arrependido, ele é amado e desejado, próximo e querido pelo Eterno. Como o atributo da Techuvá é exaltado, o indivíduo que ontem estava separado do Deus de Israel, conforme diz Isaías 59, verso 2, foram vossas iniquidades que vos separaram de vosso Deus, né? E clamavam a Deus sem resposta, conforme diz ainda Isaías capítulo 1, verso 15. E quando me forem dirigidas vossas muitas preces, não as escutarei. No verso 12 do capítulo 1 diz, quem vos solicitou que espezinhasseis meus pátios? E hoje está apegado a Shekhinah, né, a presença divina, como diz Deuteronômio 4:4. E vós que vos ligaste ao eterno vosso Deus, então os vossos clamores a Deus são imediatamente respondidos, conforme fala Isaías 65, verso 24. Ainda antes que me clamem ou chamem, eu os atenderei. Esse é o poder da Techuvá, certo? As suas mitzvot são aceitas com prazer e alegria, conforme nos fala Eclesiastes 9:7. Deus já aceitou as tuas obras, né? Principalmente a sua obra chamada Techuvá. Todos os profetas instaram o povo a fazer Techuvá, pois Israel só será redimido através da Techuvá, né? A Torá nos assegurou que o povo de Israel fará Techuvá e será imediatamente redimido, como diz Devarim, Deuteronômio 30, verso 1. E quando vierem sobre si todas estas coisas, e voltares para o eterno teu Deus, te trará com ele teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e te fará voltar, juntando-te dentre todas as nações, para onde o eterno teu Deus te espalhou. Então os nossos sábios falaram da grandeza do arrependimento, né? Berahot 34a diz, no nível em que os Baalei Techuvá, os penitentes, os mestres do retorno ou do arrependimento, se encontram, nem mesmo os completamente justos conseguem ficar. Grande é o arrependimento, pois através dele até os pecados mais intencionais são transformados em fontes de méritos. Iomá 81a. Grande é o arrependimento, pois ele cancela o que Deus decretou para o homem. Rosh Hashanah 17. Os portões da reza às vezes estão abertos e às vezes estão fechados,
mas os portões do arrependimento estão sempre abertos. Devarim Rabá 2. Ou seja, Deus nunca fecha a porta para aqueles que querem fazer Teshuvá. Ele recebe os seus realmente de braços abertos, ok? Vamos para a frente, né, sobre Yom Kippur, também dentro dessa forma. Caparote nós acabamos de falar, né, sobre a questão do caparote, né, quem vai fazer com a galinha são as mulheres, quem faz com o galo é o homem. A mulher grávida, por exemplo, que vai fazer com as aves, né, então ela pega uma galinha e um galo, né, porque não sabe se é menina ou menino que vai nascer, ok? Então faz dessa forma aí, né? Ok. Até o pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã é véspera de Yom Kippur. Quem vai fazer o jejum, o chamado grande jejum de aproximadamente 26 horas, precisa fazer uma refeição anterior, antes de entrar no jejum. Ou a entrada do jejum ela vai ser no mesmo horário do acendimento das velas de Shabat, né? Então amanhã as velas de Shabat serão acesas às 17 horas e 50 minutos. Então inicia o jejum nesse mesmo período aí. E o encerramento do Shabat se dará às 18 horas e 44 minutos, ok? Então é um encerramento de Yom Kippur e também o encerramento do Shabat, porque nós vamos ter Yom Kippur e Shabat, ok? Na noite da sexta-feira não haverá Kiddush, porque não haverá nem vinho e nem pão, por causa do grande jejum de Yom Kippur. Mas nem todos fazem jejum. Ótimo, perfeitamente. Justamente porque daqueles que vão fazer jejum, não haverá o Kiddush, nem vinho e nem pão, para que os que estão fazendo jejum não sejam instigados ao desejo de comer e beber. Então, por isso que não tem o Kiddush, ok? Para evitar com que o que está em jejum, né, não seja tentado a comer e a beber, mas pelo contrário, seja fortalecido em permanecer no seu jejum aí, ok? Nós estaremos em atividade, né, na madrugada de amanhã, né, de quinta para sexta, às 5 horas da madrugada, fazer o serviço de caparote. À noite, sexta-feira à noite, vamos iniciar o cerimonial de Yom Kippur. No sábado, nós vamos fazer às 8 horas da manhã o Shacharit de Yom Kippur. À tarde, às 15 horas, nós estaremos fazendo a Minha, o serviço da tarde de Yom Kippur. E depois, à tardezinha, às 18 horas e 30 minutos, nós estaremos fazendo o serviço de encerramento de Yom Kippur e já na sequência a Havidalá, a separação do 7º dia para os 6 dias comuns, certo? Então essas são as nossas atividades que teremos aí através desse canal do Facebook, ok? E nós estaremos enviando aí o convitinho, né, nas redes sociais para que as pessoas possam se situar dentro dessa situação aí, os momentos das nossas atividades aí, ok? Então se faz uma refeição antes de entrar em jejum, né? Aqueles que vão entrar em jejum, né? Não é uma refeição pesada, né? Não é para comer um boi, como diz o outro, né? É para fazer uma decisão, é para fazer uma refeição leve, suave, né? Dessa forma. Sexo do bebê. É para fazer uma refeição suave, né? Tranquila, com frutas, né? Uma refeição suave, não é uma refeição pesada, porque aí ele vai ficar com o seu
com o seu organismo pesado, né? Eu vou comer bastante porque eu vou ficar muitas horas sem comer nada, sem beber nada, né? Não, é para fazer uma refeição que venha dar uma base, um alicerce dentro do seu organismo, ok? Então é nesse sentido aí, né? Uma refeição suave. A pergunta aí que a Di fez, né? Se a mulher grávida já conhece o sexo dos bebês, né? Se ela conhece o sexo dos bebês, então ela vai pegar, se ela fizer com galinha, né? Com as aves, né? Então ela vai pegar do sexo correspondente. Se for duas meninas, ou uma menina, por exemplo, é uma menina. Se for gêmeos, aí tiver já o sexo declarado dos dois, né? Já também faz com referência a isso daí, sem sombra de dúvidas, né? Então é tranquilo também essa parte aí, ok? O que mais que nós podemos trazer aqui? As 5 aflições de Yom Kippur. Vejam bem, o segredo de Yom Kippur está aqui, ó. Vamos aqui, ó. Levítico, né, na Torá. Levítico capítulo 23. No capítulo 23, do verso 26 até o verso 32, nós temos aí concernente a Yom Kippur, ok? Então o Eterno falou a Moisés dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês é o dia das expiações, Yom HaKippurim, convocação de santidade será para vós, e afligireis as vossas almas. O segredo de Yom Kippur é afligir as vossas almas, porque o pecado é uma aflição. Então, afligirei as vossas almas. Então, é importante, mesmo que você fale assim, eu não tenho como fazer o jejum completo, né? Eu não tenho como fazer ele inteiro, quase 26 horas, eu não aguento isso, que não sei o que, não sei o que lá. Faça o jejum até onde você pode, até onde você aguenta. Você precisa afligir a sua alma. Então você tem que trazer uma aflição sobre ela. Porque esta aflição, ela equivale à aflição que nós causamos a Deus por causa dos nossos pecados. E nós precisamos sentir a aflição dos nossos pecados. Certo? Com exceção de pessoas que têm problemas de doenças, enfermidades, pessoas que, mulher grávida, por exemplo, no caso também não é recomendado fazer o jejum, certo? Pessoas que têm o uso de remédios contínuos e durante esse período todo ela vai precisar tomar várias vezes remédios, etc. e tal. Então, de acordo, né, obviamente, com orientação médica, o cuidado médico, etc. e tal, que ninguém venha fazer loucura. Aí eu vou interromper o meu tratamento, eu vou interromper a minha medicação e vou fazer o jejum. Não. Não é recomendado, não é orientado. E isso daí se torna sacrifício de tolo. Ou seja, você está buscando a morte, não a vida. Então há outras coisas aqui que você pode afligir a sua alma e nós vamos já falar sobre isso daí, entendeu? Então, nesses aspectos aqui, ninguém é recomendado fazer jejum dentro da esfera médica e dentro da esfera de enfermidade ou uso contínuo de medicação. Nós precisamos ser sábios, inteligentes no nosso serviço a Hashem, ok? Ponto final sobre esse aspecto aí, ok? 5 aflições em Yom Kippur. Não é apenas proibido comer e beber. Todos os demais prazeres físicos também são proibidos. Os sábios enumeram 5 aflições. Abster-se de comer e beber, que essa é a prática. Porém, tem também abster-se de lavar, tomar banho ou untar o corpo com cremes ou coisas semelhantes. Calçar sapatos de couro. Durante esse período não se calça sapatos de couro. E também não tem relações íntimas. O casal não pode ter relações íntimas nesse período de Yom Kippur.
Então, você não pode comer e beber por questões médicas ou de saúde, etc. e tal. Mas você pode evitar de tomar banho nesse período. Não se toma banho nesse período. Não se usa untar o corpo com cremes ou algo semelhante. Não se usa perfume, por exemplo. Entendeu? Bem como não se calça sapatos de couro. Então você não vai calçar sapatos de couro. Vai usar um tênis de pano, certo? Ou algum outro chinelo, né? Um chinelo que é de borracha, né? Não é de couro, né? E o casal não vai ter relações íntimas. Então há outros tipos de aflições que você pode afligir a sua alma. Então por isso nosso serviço Hashem é o serviço de sabedoria, de inteligência, né? E ele se agrada realmente com tudo isso. Estas 5 aflições, os nossos sábios fizeram uma relação que corresponde aos 5 livros da Torá, certo? Bem como também corresponde aos 5 sentidos, né? Do ser humano, né? Que realmente cumpre mandamentos e comete transgressões, né? Que estão dentro dos cinco sentidos do ser humano. Eu faço a vontade de Hashem ou não faço a vontade de Hashem. Então, dentro desses 5 questões, estão também as 5 vezes que o termo Nefesh, alma, é mencionada na leitura da Torá do Yom Kippur. As 5 denominações da alma, a Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. Bem como também relação às 5 imersões do sumo sacerdote no mikveh, no dia de Yom Kippur. Na época do grande tempo, as 5 rezas prescritas para esse dia o Arvit, Shacharit, Musaf, Minha e Neilá, que são os 5 serviços que se faz dentro de Yom Kippur. Então toda essa conexão com referência às 5 aflições de Yom Kippur, ok? É apropriado adquirir o hábito de recitar ao longo do ano as palavras. Anote aí, escreva, Salmo 86, verso 11. Salmo 86, verso 11. É apropriado adquirir o hábito de recitar ao longo do ano as palavras do Salmo 86, verso 11, que diz, um salmo de David: ensina-me teu caminho, ó Eterno, para que eu possa andar sobre tua verdade e dedicar meu coração a temer somente teu nome. Esse versículo do Salmo 86, verso 11, é um desafio para que nós saibamos na ponta da língua, que saibamos com todo o nosso entendimento, que saibamos com todos os nossos sentimentos. Por quê? Porque diz, ensina-me teu caminho, ó Eterno, para que eu possa andar sob tua verdade e dedicar meu coração a temer somente o teu nome. Então, esse é o motivo principal do sentido desse versículo aí, ok? É um costume que é usado em Yom Kippur, as pessoas vestirem-se de brancos, né? Roupas brancas, né? Então, é um costume fazer isso daí, ok? Então, as pessoas podem realmente vestir roupas brancas com o propósito de emular os anjos ministradores, né? Alguns vestem o kitelo. O que é o kitelo? Uma espécie de avental branco, né? Que nem um roupão. Aquele roupão de banho é um roupão branco, né? Que muitos judeus usam, muitos rabinos usam nesse período aqui, ok? Esse kitelo, né? Esse avental branco, né? Ele não pode ser decorado com nada dourado, para não ter margem ao pecado do bezerro de ouro, ok? Para que o acusador não venha mexer nesse tópico aí, ok? Porém, pode ter detalhes em prata, né? Cor prata ou com a prata, porque a prata é mais próxima do branco e simboliza pureza e misericórdia, ok? Né? Então, se porventura, né, os amados tiverem
alguma dúvida, alguma coisa, podem entrar aí no nosso privado, né, e podem remeter as suas dúvidas que vamos tentar responder rapidamente antes de entrarmos em Caparote, antes de entrarmos em Yom Kippur, ok? Um detalhe que nós vamos ter nesse serviço, né, então nós vamos usar o Mazor, né, Mazor para Rosh Hashanah e Yom Kippur, compilado pelo nosso Rabino Yaakov de Geranstadit, né? Um detalhe que nós vamos ter aqui no nosso serviço, na sexta-feira à noite, né, é o momento do Shema, né? O momento do Shema que nós vamos ter aí na noite de Yom Kippur. Quando nós fizermos, né, quando nós fizermos o Shema, então nós vamos fazer Shema, Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, né? Na noite, durante o cerimonial, nós vamos expressar, né, literalmente e completo Ado-Nai, ok? Durante todo o ano, nós fazemos Baruch, Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed, ou seja, bendito seja o nome da glória de seu reinado para todo sempre. Durante todo o ano nós fazemos em voz baixa, baixinho, como um cochicho. Mas em Yom Kippur, na noite de Yom Kippur, nós faremos essa passagem, essa frase, melhor dizendo, depois do Shema, nós estaremos falando em voz alta, igual falamos o Shema Israel. Então nós vamos falar em voz alta, Baruch, Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Então os nossos mestres falam que essa expressão, né, ela foi Moshe, quando ele esteve nos céus, quando ele esteve ali durante as suas 3 vezes no monte do Sinai, né, ele foi elevado aos céus no meio dos anjos e ele ouviu os anjos cantando esta frase em direção e para Hashem, ok? Então, durante esse período, segundo os sábios falam, que Moshe subiu ao céu, ele escutou os anjos ministradores dizendo para Deus, né, Baruch, Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed, né, e ele trouxe de lá esta frase de louvor para o povo de Israel. E por que então ela deve ser recitada durante todo o ano, né, em voz baixa? Então o Rabi Ami, ele explicou, isso pode ser comparado a alguém que roubou uma joia do palácio do rei e presenteou-a à sua esposa, advertindo-a para nunca usá-la em público, só dentro de casa, né? Mas no Yom Kippur, quando os filhos de Israel estão puros e limpos de pecados como os anjos, essa frase pode ser recitada abertamente, né, às claras, em público, diante de Hashem, diante dos anjos e diante de toda a raça humana. Ou seja, é o momento em que nós nos tornamos um só em Hashem, um só em Deus. Então, por isso, essa palavra, ela vem trazer essa questão. Podemos falar com todas as palavras, né, em alto bom som, o Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Antes de nós encerrarmos, quero deixar aqui uma reflexão baseada no estudo do Rabino Dor Leon Attar, né, sobre como alcançar uma cura verdadeira esse ano 5785. Então o Rabino Dor Leon Attar, ele diz: Yom Kippur é o dia da expiação da limpeza espiritual. O perdão, no entanto, faz parte do processo de preparação para que possamos chegar ao Yom Kippur prontos para passar pela purificação espiritual. Mas que tipo de processo é esse e como funciona o perdão nesse contexto? Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de arrependimento ou de retorno. Ou seja, nós precisamos lembrar de 2 questões essenciais para Yom Kippur, dando uma resumida na palavra do Rabino Dor Leon. Nós precisamos pedir perdão a Deus naquilo que nós pecamos com referência a Ele. Mas nós precisamos pedir perdão ao próximo com aquilo que nós pecamos contra o próximo.
certo? E Hashem só vai nos perdoar se nós colocarmos a nossa casa em ordem. Então nós precisamos de pedir perdão ao nosso próximo, que magoamos, entristecemos, provocamos algum dano, alguma coisa semelhante ao próximo. Precisa colocar em ordem essa questão também, sem sombra de dúvidas. Então, os erros cometidos contra Hashem e os erros cometidos contra o próximo, certo? Precisam realmente alcançarmos o perdão em todos os sentidos, sem sombra de dúvidas. Um outro aspecto sobre a questão do perdão, que é algo que nós precisamos aprender realmente, que perdoar é essencial para a nossa vida espiritual, a nossa vida física, a nossa vida financeira e a nossa vida material, certo? Então, por isso, o rancor, a raiva e qualquer coisa semelhante são as raízes de toda a nossa pobreza espiritual, física, financeira e material, ok? Dentro desse aspecto aqui, né, uma das maiores causas da morte nos dias atuais, que é conhecido aí, né, uma das causas fundamentais de morte, exatamente a doença chamada câncer, né? Independe de fato de qual órgão seja afetado, mas a origem emocional é frequentemente a mesma e está conectada exatamente com a questão espiritual. Em hebraico, a palavra câncer ela é chamada de sartana, e ela se divide em duas palavras, sar, que corresponde a rancor, e tana, que corresponde a raiva. E quando mantemos rancor e raiva contra pessoas ou eventos do passado, sem a capacidade de perdoar, quem sofre somos nós mesmos. Há um ditado que diz: manter raiva de alguém é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Essa é a realidade. Então, por isso que o perdão para com o próximo, né, você pedir perdão para o próximo, é de fundamental importância. E você não ter vínculos de raiva e rancor contra quem quer que seja é de vital importância no campo espiritual, físico, financeiro e material, ok? Não estamos dizendo aqui que toda enfermidade é procedente de rancor e raiva, mas uma boa quantidade, sim, é procedente de rancor e raiva. Não estamos dizendo aqui que todo câncer é uma pessoa que tem rancor e raiva dentro de si guardado. Também não é isso que nós estamos dizendo. Mas que uma boa porcentagem da população está sofrendo péssimas enfermidades ou pesadas enfermidades porque tem ligação com rancor e raiva, sem sombra de dúvida. E cientificamente já foi provado isso, que quando a pessoa tem esses tipos de emoções, ela joga muita adrenalina no sangue. E a adrenalina no sangue é veneno, ok? Então, por isso, o perdão, ele tem duas formas principais, a selihá e mehilá. Então, a selihá, ela tem uma raiz no valor numérico de 98, certo? E está conectado com Deuteronômio, capítulo 26, até o capítulo 29, verso 8, na nossa 50ª porção dos estudos de Torá, chamado Kitavu, onde fala das 98 maldições. Então veja a conexão como traz aí. Então a raiz das maldições está ligada ao perdão. Havendo perdão, as raízes da maldição se quebram. Elas se desfazem, elas se desmancham. E aí só há bênção sobre bênção na vida da pessoa. Então, por isso, né, amados, dentro desse acordo aqui, né, o perdão é vital e o mais importante é perdoar os outros. Né? Deus está no controle e nós não somos o centro do mundo. Perdoar pode literalmente salvar a nossa vida, trazendo saúde, paz, tranquilidade e equilíbrio. Shana Tová, o Metuká, né? Ou seja, um ano bom e doce. Com a graça de Hashem, né, estaremos juntos aí em Caparote. Né, vamos distribuir o convite para as demais atividades. Uma boa reflexão e que você e eu, nós sejamos curados
espiritualmente, fisicamente, financeiramente e materialmente de todo mal, e possamos ser bênçãos sobre bênçãos, receber da parte de Hashem. Shalom, shalom. Até lá.